Deus está entrando com providência para solucionar esta situação, para que você vá fazer a obra de Deus. Em Gênesis, Jesus é o sacrifício apresentado no altar de Abraão. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, Jesus é o sumo sacerdote. Em Números, Jesus, ele é simbolizado como a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, Jesus é simbolizado como a cidade de nosso refúgio. Em Josué, Jesus é simbolizado pelo tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, Jesus é representado como o nosso juiz. Ruth, ele é simbolizado como o parente redentor, o parente resgatador pela cultura judaica. 1ª e 2ª Samuel, Jesus é simbolizado como o profeta confiável. Livros de Reis e Crônicas, Jesus é representado como o verdadeiro e fiel soberano. No livro de Esdras, Jesus é representado como escriba fiel. No livro de Neemias, pega aí, Jesus é representado como aquele que restaura tudo aquilo que está destruído. No livro de Esther, Jesus é representado como Mordecai, assentado fielmente no portão. No livro de Jó, Jesus é apresentado e representado pelo Redentor que vive. No livro de Salmos, Jesus é representado como o meu pastor. No livro de Provérbios e Eclesiastes, Jesus é representado como a sabedoria. No livro de Cantares, Jesus é representado como o belo noivo. No livro de Isaías, Jesus é representado como o servo sofredor. No livro de Jeremias e Lamentações, Jesus é representado como o profeta que chora. No livro de Ezequiel, Jesus é representado como o maravilhoso homem de 4 faces. No livro de Daniel, ele é o 4º homem da fornalha. No livro de Oséias, é o amor sempre fiel. No livro de Joel, é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. No livro de Amós, é aquele que leva os nossos fardos. Tem fardo, ele leva os teus fardos. No livro de Obadias, ele é o nosso Salvador. No livro de Jonas, ele é o missionário que leva a palavra de Deus ao mundo. No livro de Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. No livro de Naum, ele é o nosso vingador. No livro de Abacuque, ele é o sentinela, orando sempre para que Deus venha reavivar a sua igreja. No livro de Sofonias, é o Senhor poderoso para salvar. No livro de Ageu, é aquele que restaura a nossa herança perdida. No livro de Zacarias, ele é a nossa fonte de água que precisamos. No livro de Malaquias, ele é o filho da justiça com cura debaixo das suas asas. No Novo Testamento, em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, a deidade. Em João, é o Cristo. Em João, é o verbo. Em João, é a porta pelo qual todos nós devemos entrar. E no livro de Atos, pastor, é a luz brilhante que apareceu para Saulo no caminho de Damasco. E no livro de Romanos, é a nossa justiça. 1ª e 2ª Coríntios, a nossa ressurreição e aquele que leva o nosso pecado. E no livro de Gálatas, é aquele que nos redime da lei. No livro de Efésios, é a nossa riqueza insondável. E Filipenses, é aquele que supre a minha e a tua e a necessidade da igreja. E Colossense, pastor Valdeclei, Colossense é a plenitude do verbo encarnado. 1ª e 2ª Tessalonicenses, é o rei que virá. 1ª e 2ª Timóteo, é aquele que é chamado de único mediador entre Deus e os homens. Tito, a nossa bendita esperança. Filemon, o amigo mais fiel do que um irmão, ou mais chegado que um irmão. O livro de Hebreus é o sangue do pacto. E o livro de Tiago é o Senhor que cura doente. 1ª e 2ª de Pedro é o pastor principal. Nas cartas de João é a ternura do amor. E no livro de Judas, pastor, é aquele que virá com milhares de seus anjos. E no Apocalipse é o rei dos reis e Senhor dos senhores. E aquele que conclama a igreja a olhar para cima, porque a sua redenção está próxima. Quem é Jesus? É você que tem que dizer. Quem é Jesus? É você que tem que falar. Quem é Jesus? É você que tem que se manifestar. Queridos em Cristo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Amados, é uma alegria muito grande mais uma vez estar com vocês aqui.
E pregar a palavra de Deus é uma honra. É uma honra. Eu posso dizer aqui que eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor. Já imaginou você pregando a palavra de alguém que criou os céus e a terra? Não é verdade? Pregar a palavra de alguém que tem o poder para fazer tudo o que lhe apraz é muita honra, não é isso? E nós todos somos embaixadores desse Deus. Amém? Queridos, eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada, primeiro a Deus, e em segundo eu quero agradecer o meu amigo, pastor Edson Dias, a sua esposa, a irmã Estela e toda a sua família, por me dar essa oportunidade, mais uma vez estar com vocês aqui. Hoje estamos em festa, né? Já louvamos, já adoramos, já enaltecemos ao Senhor, e agora vamos continuar adorando a Deus com a palavra, com a pregação do Evangelho. E também eu quero agradecer a essa amada igreja. Todos aqui são lavados e comprados. Quem é lavado e comprado com o sangue de Jesus aqui? Motivo a mais, né, irmão, de alegria. Sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. Olhe para o seu irmão e pergunte para ele: você está disposto a ouvir a palavra até o final? Eu agradeço, Deus, muito obrigado. É de Deus essa chuva aí. Até ainda agora saíram, mas a partir de agora só se tiver muita coragem, né? Amados, vamos aproveitar a oportunidade. Fiquem todos de pé no nome de Jesus. Abram a Bíblia comigo no último livro da Bíblia, Apocalipse. Vamos ler o capítulo 1 e o versículo de número 8. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo de número 8. Nós vamos ler hoje aqui duas traduções. Nós vamos ler a Almeida Corrigida Fiel, e também nós vamos ler a tradução da Bíblia Judaica, para entendermos um pouquinho o início desse culto, o que Deus ele tem para nossas vidas, amém? Então o versículo 8 do capítulo, o capítulo 1 e o versículo 8 de Apocalipse, Almeida Corrigida Fiel, nos diz assim. Encontraram aí, irmão? Encontraram? Diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Agora eu vou ler a outra tradução, a Bíblia Judaica, que diz-nos assim. Olha só, a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel diz que ele é o Alfa e é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Agora, a tradução judaica diz assim: eu sou o Aleph e o Tav, diz Adonai, Deus dos exércitos celestes, o que é, era e vem. Deu para entender aí? Daqui a pouco eu explico. Pode colocar o exemplar da Bíblia Sagrada na sua cadeira? Isso. Agora vamos orar a Deus. Já foi feita oração aqui, mas sempre oração nunca é demais, não é verdade? Orai sem cessar. Amém? Oremos ao Senhor. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E nós não estamos aqui de qualquer maneira. Eu cheguei aqui com um propósito. Antes de estar aqui nessa tribuna, eu apresentei esse culto com um propósito de ser bênção na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida da tua igreja. Que o teu Espírito tome a direção desse culto e que todos sejam abençoados profundamente pela tua presença. Se a igreja do Senhor concorda, diga amém. Pode sentar, querido, sente um pouquinho. Amados, dia de correria, viu? Essa semana todinha aí nós tivemos trabalho. Eu estou atuando na área de administração. E pensa num trem que dá trabalho, irmão. E foi um dia, uma semana de muita correria, uma semana muito difícil, mas deu para estudar um pouquinho, deu para ler um pouquinho.
E hoje nós estamos aqui na direção do Senhor para apresentarmos algo a você. Agora eu peço que você ore por mim aí, porque eu dependo que você esteja em oração. Se alguém quiser conversar com você agora, diga para essa pessoa com muita delicadeza, com muita educação, diga: olha, daqui a pouquinho eu converso contigo. Agora é a hora da palavra. Amém? Você sabia que na cultura judaica ninguém falava algo importante de pé? Você já leu lá no capítulo 5 do livro de Lucas, ou melhor, Mateus, quando nós encontramos as bem-aventuranças, né? Você encontra ali o texto e você vai logo ver, logo a princípio, que Jesus ele senta, porque era cultura judaica. Algo importante para os judeus não se diz de pé, não se diz caminhando. Se você tem algo importante para dizer para um judeu, o judeu fala: peraí, vamos sentar aqui, porque coisas importantes nós ouvimos sentado e prestando a... Se eu estou tratando de palavra de Deus aqui, é muito mais do que importante. Amém? Então preste atenção no meu raciocínio. O livro de Apocalipse é um livro que eu poderia trabalhar uma visão escatológica aqui, uma visão que talvez eu poderia abordar coisas que aconteceriam nos finais dos tempos, os últimos acontecimentos, a volta de Jesus. Eu poderia pegar o livro de Apocalipse aqui, talvez eu poderia dividir em 8 fases. Eu poderia começar com Apocalipse capítulo 1, a visão de Cristo em glória, Apocalipse 2 e Apocalipse de número 3, que fala da igreja do passado, da igreja do presente, começa com Éfeso e termina com Laodiceia. Eu poderia pegar Apocalipse capítulo 4 e falar do arrebatamento, porque do capítulo 1 até o capítulo 4, nós encontramos mais ou menos, aproximadamente 18 vezes, as palavras que se aferem acerca da igreja. Depois do capítulo 4, a igreja não é mais vista, porque talvez o capítulo 4, escatologicamente, é o arrebatamento da igreja. O capítulo 5 eu poderia falar sobre a qualificação da igreja, aquele capítulo nobre, versículo 4, e agora, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nem no céu, nem na terra. E eu chorava muito, mas de repente alguém me disse: não chores mais, o leão da tribo de Judá já venceu. Não é verdade? Poderia trabalhar a qualificação da igreja no capítulo 5. Ou depois do capítulo 5, capítulo 6, eu poderia trabalhar até o capítulo 18, a grande tribulação, dividir em 2 fases, do capítulo 6 até o capítulo 18. Ou eu poderia trabalhar o capítulo 19 para falar do restabelecimento do milênio. Jesus vindo montado em um cavalo branco e na sua coxa escrita Reis dos Reis e Senhor. Eu poderia trabalhar aqui vários temas dentro de Apocalipse, mas só que a minha visão para o versículo é para falar um pouquinho desse Deus grandioso, desse Deus poderoso, desse Deus que é tremendo, desse Deus que é grande e que está aqui nessa noite no meio dessa igreja. E você vai entender a partir da mensagem de hoje e vai sair daqui fazendo alguma coisa para Deus, porque não pode, rapaz, você trabalhar e viver para um Deus tão grande, que fez tão grandes coisas, você parado desse jeito aí. Uma festa dessa tão linda, muitos por coisas banais mudaram a sua agenda para coisas que não edificam e perderam a oportunidade de estar aqui para ouvir a palavra de Deus e para serem saciados com o de melhor que a palavra tem para as suas vidas. Queridos, a nossa revista Almeida e Corrigida nos aborda que Jesus é o alfa e é o princípio e o fim, o começo, o fim de todas as coisas. Ele é o cara, né? E já a tradução judaica diz que ele não é o alfa e nem o ômega, ele é o Aleph e ele é o Tav. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a última letra. Há uma certa contradição aqui, uma aparente, mas não há uma contradição que se possa dizer a Bíblia está de toda errada. Por quê? Porque a Bíblia, irmão, é a palavra de Deus. Numa certa feita, Filipe perguntou para um eunuco e falou para ele as seguintes palavras: tu entendes o que tu lês? E o que o eunuco falou para ele? Como poderei eu entender se não tem quem me explique?
Então não há contradição. Nós encontramos variantes textuais na Bíblia, nós encontramos expressões idiomáticas na Bíblia, nós encontramos gírias em alguns aspectos da Bíblia, expressões idiomáticas. Endurecerei o coração de Faraó, amarra os teus rins. Encontramos essas expressões idiomáticas na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus inspirou homens para falar com homens. Deus não usa de toda a sua linguagem para falar com o homem, senão o homem não compreenderia Deus. Mas Deus usa o aspecto humano para que você compreenda esse Deus Todo-Poderoso. E para isso você tem que ter um pouco de atenção, não só no louvor, não só em outras áreas, mas na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é a luz que ilumina a nossa caminhada. Queremos saber como fazer para chegar ao céu, a palavra de Deus te diz. Queremos saber como fazer para permanecermos firmes e inabaláveis na presença de Deus, a palavra de Deus vai te dar uma direção. Tudo o que você precisar saber para ser beneficiado e para ter êxito na tua vida, você precisa pegar tudo isto na palavra de Deus. E voltando para o texto, eu sou Aleph e eu sou Tav, diz Adonai, Deus dos exércitos celestes, o que era e vem. Quando Jesus disse isto aqui, quando Jesus disse estas palavras, ele estava fazendo uma referência a Isaías, capítulo de número 41 e versículo de número 4. Na parte B do versículo, se você abrir a sua Bíblia aí, a parte B do versículo, o Senhor vai dizer assim: eu sou o Senhor, o primeiro, eu sou o último. Se você ler Isaías, capítulo de número 44 e versículo de número 6, também a parte B do versículo, você vai encontrar o Senhor dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último. Ainda no profeta messiânico, no servo sofredor, no capítulo 48 e versículo 12, também parte B do versículo, o texto diz: eu, o primeiro, eu também o último. O que esses versículos aqui estão querendo dizer para nós? Por favor, eu peço para você, por favor, preste atenção na implicância que Jesus está fazendo, que Jesus está afirmando. Jesus está dizendo que as referências do profeta Isaías falam dele, pertence a ele, ele é o objeto direto das palavras da Bíblia. A Bíblia toda está em volta dele. Diga amém por isto. Diga amém por isto. Então ele é o princípio, ele é o fim, ele é o começo. Tem uma palavra lá no capítulo de número 1 do livro de Marcos, no princípio, ali a palavra no princípio no grego é arque, significa princípio, significa começo, significa fim, ou melhor, significa princípio, começo e início, né? É a palavra, já o hebraico vai dar o bereshit, né? O princípio, daqui a pouco eu falo sobre isso. Porque Aleph e Tav, por que nós encontramos na tradução judaica esta afirmação: eu sou Aleph, eu sou Tav? Só para você ter uma ideia, a letra Aleph, ela é conhecida como a mãe do alfabeto hebraico. Ela é conhecida como a mãe do alfabeto hebraico. Na época em que o alfabeto hebraico foi formado, a sociedade daquela época era uma sociedade agrícola, era uma sociedade que dependia
de arar a terra. Era uma sociedade que dependia de plantar suas sementes. Era de vital importância para o povo daquele princípio do alfabeto hebraico fazer isso. Era de vital importância arar a terra, afofar a terra, preparar a terra para plantar. Quantos estão me entendendo? E nesta época em que o alfabeto hebraico ele iniciou-se com a letra Aleph, diga a letra Aleph, tem uma palavra que deriva-se dessa letra. Pergunte qual palavra, pastor? Aluf. E o que significa Aluf, pastor Valdiclei? Já que Aluf foi derivado da letra Aleph, Aluf ela tem um significado direto. E qual é o significado desta palavra Aluf? Significa mestre e significa Senhor. Agora, por que Aluf significa mestre e Senhor? Aí nós vamos trabalhar o contexto agrícola, o contexto da época em que esta letra iniciou-se. Só para você ter uma ideia, o Aluf é usado para descrever um animal de tração. O Aluf ele é usado para descrever um boi, para descrever um animal de tração experiente, com jugo, que vai entrar na terra, ou seja, que vai trabalhar para arar a terra. E o Aluf tem uma indicação que esse boi experiente não vai trabalhar sozinho, ele vai trabalhar com outro bovino novo, inexperiente, que vai ser ensinado pelo bovino experiente. Então esta palavra Aluf, que significa mestre e Senhor, nós já aprendemos aqui que esta palavra indica um animal de tração. Diga um animal de tração. Diga um animal de tração. Ou seja, ele tem o objetivo de treinar por meio da experiência o bovino mais novo. Aí você vai trabalhando esse texto e vai trabalhando o contexto da época. Isso era prático, pastor Edson. E aí você vai começar a entender isso, sabe como? Porque isso aqui é história. Mas quando você pega a Bíblia em Mateus capítulo de número 11 e versículo de número 28, 29 e 30, quando Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele diz o quê? Tomai sobre vós o meu e aprendei de, porque sou manso e encontrarei descanso para. Tomai o meu fardo. Não é isso que ele diz? Como é que ele fala? Tomai sobre vós o meu fardo, né? O meu jugo, né? O meu fardo. Tomai sobre vós o meu jugo, não é isso? Por que ele está falando? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu amado, para o judeu antigo, eles se consideravam um boi, um bovino novo, e eles consideravam Deus como um animal de tração experiente, que estava sempre ensinando. Isto é verdade, irmão. Deus está sempre te ensinando como caminhar, como trilhar. Deus está sempre te ensinando a caminhar em direção do céu, mesmo com todas as dificuldades. Olha, eu tenho tantas histórias para contar que dá para escrever um livro, 2 livros. Não é isso, pastor Lucas? São muitas histórias, né? Dá para escrever vários livros. Até aqui são muitas histórias. E então, queridos, nessas histórias, como um bovino. Pastor, o que você está falando aí, querido? Eu não estou aqui afligindo a palavra de Deus, te chamando de animal. Eu estou falando para você que a cultura judaica, ela afirma isso. E eu estou transliterando algumas coisas para versículo da Bíblia. Você está entendendo?
Eu peço só que você tenha um pouco de paciência e ore por mim. Porque nós vamos chegar lá, porque tem pessoas que não têm paciência para ouvir um outro pregador ouvir, não tem paciência para ouvir a pregação da palavra de Deus. Meu querido, se tu tem paciência para ouvir 10 hinos e não tem paciência para ouvir meia hora de Bíblia, tu está tendo problema espiritual na tua vida. Você só está se emocionando aqui, só está tendo um emocionalismo. Se você tem paciência para passar a noite cantando e não tem paciência para ouvir meia hora de estudo da palavra, você está tendo problema espiritual e você precisa mudar isto. Em primeiro lugar tem que ser a palavra, meu irmão. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24 e versículo 35: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4 e versículo 12 que a palavra de Deus é viva e eficaz. É através da palavra, querido. A Bíblia fala no capítulo de número 29 do livro de Jeremias que a palavra de Deus, capítulo 23 versículo 29, a palavra de Deus é como um martelo de dois gumes, ou melhor, é como um martelo que esmiuça a penha. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 1 que a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Então é pela palavra, é através da palavra, é com a palavra e é pela palavra. Se você não tem paciência de ouvir a palavra, você precisa mudar alguns conceitos na tua vida. Porque a geração que nós vivemos hoje, irmão, tem tempo para tudo na igreja, menos de vir para um estudo de Bíblia. Tem tempo para tudo na igreja, menos para vir para uma reunião de vigília, de oração. Sabe o que é? Triunfalismo. Quer emocionar, meu irmão, vai receber o Espírito Santo de Deus e começa a ter visão do céu, recebe as habilitações do Espírito Santo e começa a falar em línguas estranhas, começa a ter variedade, começa a interpretar língua, começa a ter visão. Vai lá para 1 Coríntios capítulo 12 e seja habilitado com os dons do Espírito Santo, aí sim tu vai emocionar. Veja bem, existem duas pictografias, diga pictografias. Uma pictografia de uma cabeça de um boi, que era justamente a letra Aleph arcaica, a cabeça de um boi. E outra pictografia de dois gravetos em forma de cruz, uma marca, um monumento. E o que isso tem a ver com a pregação? A pictografia da cabeça de um boi representa a letra Aleph, representa aquele que é forte, aquele que é poderoso, aquele que tem força. E a pictografia dos dois gravetos é a letra Tav. A letra Tav é representada por dois gravetos, uma marca, uma cruz. E o que isso tem a ver? Tem a ver quando você faz a junção das duas pictografias, significa assim: o Deus poderoso na cruz. Antes de Jesus vir, o Aleph e o Tav já dizia: o Deus poderoso na cruz, o Deus que é forte na cruz, o Deus que tem poder. E é verdade, querido, se nós estamos aqui festejando hoje, é porque lá na cruz nós obtivemos vitória. Se nós estamos aqui para ouvir a sua palavra, é porque lá na cruz o salário foi pago. Ainda tem muito ainda, irmão. Não estou nem começando ainda. Eu estou tentando me concentrar aqui. Mas Deus vai dando certas revelações. Você tem que entender, irmão, que não sei se por muitos não sou melhor do que ninguém, mas Deus ainda revela. Deus ainda revela. Você pode estar sorrindo, irmão. Daniel capítulo 2 versículo 22 para ti. Ele revela o profundo e o escondido, querido. O Deus de Eliseu revela os pensamentos do rei da Síria. Cuidado, Deus ainda revela. Hebreus capítulo 4 versículo de número 13. Todas as criaturas estão nuas e patentes aos seus olhos. Ele vê tudo. Ele tem 7 olhos de fogo.
Ele falou para Samuel: tu vê o que tem por fora, está achando graça, sinal de humildade, mas Deus sabe se o teu coração verdadeiramente é humilde. Para Deus, talento humano não intimida e nem emociona o céu. O que emociona o céu é uma viúva com uma mísera oferta. Mas quando ela abre o coração para enaltecer, para engrandecer, para glorificar ao nome do Senhor, muitas das vezes, muitos talentos não passam nem do teto da igreja. A irmãzinha que não sabe nem cantar, não sabe nem usar a voz, não sabe nem fazer aquecimento, mas quando ela começa: se eu amo a mensagem, é que nem eu, da cruz, meu irmão, chega no céu. Comece a tributar a Deus aquilo que vale. Até no tribunal de Cristo é assim, irmão. O que é isso, pastor? No tribunal de Cristo, se você for lá para Coríntios, você vai encontrar um texto que diz que lá no céu, no tribunal, palha, madeira, feno não tem poder, é queimado no fogo. No tribunal de Cristo, o que você faz para abalar, o que você faz para chamar a atenção, não tem peso de tribunal de Cristo. Quando Jesus chama e diz assim: olha, entra no teu quarto e faz em secreto, o Senhor está falando que você tem que fazer para Ele, não é para o homem. Você tem que adorar a Deus, não é o homem. Você tem que glorificar. Agora, por quê, pastor? Aí eu vou lhe dizer por quê. Diga comigo assim: Deus é grande. Diga comigo: a grandeza de Deus. Diga: a grandeza de Deus é insondável. Queridos, estou falando aqui sobre essas pictografias. Ele que é o princípio, começo e fim. E eu me alegro muito com isso, porque você vai começando a descobrir algumas grandezas, e isso mexe muito com o nosso sentimento. Por exemplo, eu estava lendo um Salmos 8, diga Salmos 8, versículo de número, olha só, 3. E por que eu li esse salmo? Porque foi lido também por um grande homem diante da sociedade, principalmente americana. O grande capitão Armstrong. Ouviram falar no Armstrong? Ouviram falar nele? Ele leu esses salmos na primeira entrevista que ele deu, depois que ele desceu da lua. Alguém pode abrir para mim a Bíblia? Deixa eu abrir aqui mesmo. Eu posso ler, irmão? Salmos número 8, e versículo de número 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Sabe por que Armstrong leu esse versículo? Porque quando ele desce de lá, ele coloca o seu sentimento para fora, e ele fica totalmente estarrecido diante de toda essa grandeza que ele viu no espaço. E ele lê esse salmo. Agora tem um outro Salmos, eu vou ler com vocês. Salmos 147, versículo de número 4, diz assim: conta o número das estrelas, chamas a todas pelos seus nomes. Quando ele leu isso aqui, pastor Edson, eu fiquei como usando a hipérbole, de boca aberta. Por quê? Porque tem um outro versículo, Isaías
40 e versículo de número 26, que vai dizer quase a mesma coisa. Ele conta todas as estrelas e ele chama todas elas pelo seu nome. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Aí eu fui pesquisar sobre a grandeza de Deus. Nós estamos em uma galáxia, como que ela é chamada? Via Láctea, não é isso? E qual é o tamanho dessa galáxia, irmão? Qual o tamanho dela? Eu fiz uma pesquisa sobre isso. Eu fui fazer uma pesquisa sobre a velocidade da luz. E em conceito simples. Se diz que a luz propaga numa velocidade média de 300 mil quilômetros por segundo. Quantos mil quilômetros? 300 mil quilômetros por segundo. E mesmo com toda esta velocidade, só para você entender, o que se faz com 300 mil quilômetros por segundo? Vamos imaginar, dava para dar 7 voltas no planeta Terra em 1 segundo. Quantas voltas? 7. E quanto tempo a luz com essa velocidade toda ela gastaria para transpor a Via Láctea de uma ponta a outra? Eu fui fazer uma pesquisa sobre isso. E sabe qual a conclusão da pesquisa? Demoraria 100 mil anos para transpor a nossa galáxia. E o que é uma galáxia, pastor Valdeclei? É um conglomerado de estrelas. Sóis são estrelas. Buracos negros, planetas, tudo é uma galáxia. E quantas estrelas tem numa galáxia? Aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Quantas? 100 bilhões de estrelas. Quantas galáxias existem? Cerca de 100 bilhões de galáxias. Quando você faz essa somatória, 100 bilhões vezes 100 bilhões, quantas estrelas? 6 trilhões de estrelas. Agora um porém, essa informação é uma informação básica. Por quê? Porque essa conta foi feita só da parte clara do universo. A parte clara é como se o pastor Lucas estivesse aqui no púlpito e eu estivesse olhando para ele, e a parte escura fosse vocês. Que conclusão nós tiramos? Que tem muito mais do que isso que eu estou calculando. E o que isso tem a ver? Que a grandeza de Deus consegue calcular tudo isso e chama cada uma pelo seu nome. Diga glória a Deus. Diga glórias ao nome do Senhor. Eu fui fazer uma pesquisa sobre o nome de algumas estrelas. Já imaginou Deus chamando Arteno? E Arteno vem. Já pensou Deus chamando Próximo? E Próximo vem. Alfa Centauri, e vem Alfa Centauri. Vega, e lá vem Vega. Já pensou Deus chamando Sírius? E lá vem Sírius. Somente as estrelas
mais brilhantes do espaço, do universo, da galáxia, e Deus chama cada uma. Isso aqui você já pode pegar de primeira. Se Deus sabe quantas estrelas tem no universo, Ele sabe a luta que você está passando, Ele sabe a dificuldade que você está passando, Ele sabe a dor que você está passando, e a qualquer dia desse Deus vai chamar você pelo seu nome. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele tem o teu nome escrito na mão dele. Todo dia Ele olha para a mão dele e Ele vê o teu nome lá. Tem um versículo, não sei porque não era esse meu propósito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. Não veio sobre nós tentação senão humana. Deus não está te provando ou permitindo você ser provado além do que você possa suportar. Preguei uma mensagem um dia desse falando sobre deserto. Todas as vezes, pastor Edson, que Deus queria levantar alguém, Ele mandava para o deserto. Deserto, escola de Deus. Como é que nós podemos chamar o deserto? Existe um nome que nós podemos dar para o deserto. Diga Midavá. O que é Midavá, pastor? Midavá é encontro com a palavra. Se Deus permitiu que você passasse por esse deserto, é porque você não estava dando ouvido para Deus lá na tua casa, com a tua geladeira cheia. Pastor, que pregação é essa? Você só... Olha, deixa eu falar para você. Tem um rapaz que ele saiu agora do hospital com o filho dele. Ele é um major da polícia. Eu não vou falar o nome dele aqui por questão de ética. Ele é um major da polícia. E ele jamais ia me dar ouvido se o coração dele não tivesse sensível como estava. O filho dele foi acometido de uma enfermidade onde o sistema imunológico da criança não respondia nada. E a criança estava entubada. Esse era o deserto do major. E quando eu fui visitá-lo, ele pulou no meu pescoço, começou a chorar, ele e a esposa dele chorando. E eu entrei com a palavra. Você não tem dado a atenção que Deus Ele quer para a tua vida. Pastor, que pregação é essa? Que pregação, irmão? Eu estou te dizendo que se você não abrir o teu coração para Deus, a qualquer dia desse Deus vai te mandar para um deserto. Porque só lá tu vais dar ouvido à palavra de Deus. O que é deserto, pastor? Encontro com a palavra. É um lugar desconfortável, é um lugar de obscuridade, é um lugar árido, é um lugar de sofrimento. Mas é só lá que tu passa a dar ouvido à voz de Deus. Por que você não abre o coração com a geladeira cheia? Por que você não dá mais tempo para Deus? Ele te prosperando. É preciso Deus permitir que algum agente venha para que você grite, ai Deus! Porque você não grita a Deus de qualquer maneira na sua casa. Não sei porquê, mas Deus está falando com alguém aí. Quem é o autor dessa criação, irmão? De tudo isso? Quem é o autor? Eu digo para você. Eu estava lendo os relatos dos evangelistas, dos escritores dos primeiros livros da Bíblia, os evangelhos. Posso ir mais um pouquinho aí? Posso ir? Mateus, Marcos e Lucas. Quando eles escrevem, eles abordam a sua escrita a partir de uma visão mais histórica. A abordagem que eles fazem, por isso é chamado de evangelho sinótico. Eles vão trazer uma fotossíntese de Jesus.
Mas João não toma um princípio histórico para escrever o seu evangelho. João foi mais ousado. Ele começou a abordar o seu tema de uma perspectiva filosófica. Por quê? Porque na época em que João começou a escrever o seu livro, muitas pessoas que se diziam crer em Jesus estavam querendo trazer Jesus para um conceito de vida que eles tinham da maneira filosófica que eles pensavam. E não é bem assim. Ou você vem para Jesus, fica mais fácil, porque Jesus não vai entrar na tua. Você precisa abrir o coração e vir para Jesus. Jesus não vai se inclinar. A única vez que Jesus se inclinou para você foi para te salvar, que ele se fez homem. De agora em diante não, meu querido. Você precisa entender que você é criatura, e que agora você precisa glorificar Ele com toda a tua alma, todo o teu espírito, todo o teu ser. Quantos podem dizer amém? João, ele começa a abordar o seu tema de uma perspectiva filosófica. As palavras de abertura do livro de João arremetem para antes do Gênesis capítulo 1, versículo 1. As palavras de abertura de João arremetem para antes do Gênesis, aonde ele nos diz que no princípio, antes de Deus ter criado os céus e a terra, a palavra já existia. Antes da lua, antes do sol, antes das estrelas, antes do universo, ele já existia. Esse Jesus que está aqui, Mateus 18, versículo 20, aonde tem 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali estou eu no meio. Quantos creem que ele está aqui? Antes de tudo isso, Jesus já existia. Eu estava fazendo um trabalho um dia desses sobre uma pesquisa do Gênesis, e eu cheguei a uma conclusão absurda. Só para você ter uma ideia, eu já vou terminar, não vou demorar, mas nós estamos em desenvolvimento. Eu quero chamar aqui, deixa eu ver aqui. Não, melhor, não é preciso vir aqui não, fica aí mesmo. Esse casal, fica de pé esse casal aí. Fica de pé, isso. O casal. Gênesis significa no hebraico Bereshit, diga Bereshit. Existem 3 preposições principais no hebraico, e uma delas é o ber. O ber de Bereshit. Ireshit também significa alguma coisa. Como é o seu nome? Tiago. E o seu? Raquel. Deixa eu ver, a Raquel combina mais com B ou com Ireshit? Vou te chamar de Ireshit por enquanto. Pode ser? Como é que eu posso te chamar hoje? Ireshit, e você? B. B, não, B, só B. B, você é o? E você é o? Não esqueça disso. Lá no princípio, aquele rapaz louro lá atrás, fica de pé. Você, louro, ele olhou para trás. Você está junto com a Reshit. Você é pelo, diga pelo. Diga no. Você é no. O rapaz moreno lá, meu amigo, fica de pé, meu querido. Você é para. Como é que você é chamado agora? Para. E você é o? No. Vamos lá, pelo agora. O meu amigo lá do som, você é chamado para, no, pelo, você. Chamado de quê? De quê? Ele é chamado de para. Ele é chamado de no. E você pelo, tá?
É chamado e você lá do lado dele. Através de, diga através de. Diga através de. Através de. Não esqueça isso, através de. Eu vou convidar aqui o pastor. Fique de pé, pastor. Esses aqui estão com você, tá? Agora você é o B. Você vai ser chamado de cabeça agora. Cabeça. Fique de pé. Você vai ser chamado de princípio. Como é que é? Princípio. Rapaz da ensinação aqui, fica de pé. Você vai ser chamado de primogênito. Você, fique de pé. Nós temos ali cabeça, princípio, primogênito, primeiro. Eu já falei primeiro? Princípio, né? Agora nós vamos chamar o último. Primazia. Primazia, fica de pé. Como é que você está sendo chamado agora? Você? 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 Quem é você? Quem é você? Você lá. Chama... Você? E você? Pelo. Você. Você é através de, tá? Bereshit. Reshit. Tem um texto. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15 até o versículo de número 18. Quem pode abrir a Bíblia aí? Colossenses, não, deixa, só quem não está participando. Você pode fazer isso, meu irmão, para mim? Pode fazer isso? Se tiver alguém que pode também abrir junto com ele para confirmar isso, pode abrir junto com ele aqui, outra pessoa, e vamos interagir. Você também, minha filha, abra a Bíblia junto comigo aí, tá? Colossenses 1, 15 ao 18, tá? E eu quero que fique de pé, meu irmão. Faça a leitura para o seu irmão. Qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de todas Que é isso aí? É o Cadê o primogênito? Porque nele Cadê? Nele no. Cadê no? foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para Por ele, para ele, sim. Ele é antes de todas as coisas, e nele, no novamente. E nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça. Cabeça, cadê a cabeça? Do corpo, da igreja. É o princípio. O Primogênito. Primogênito, cadê? Dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Sabe o que eu li? Tem um escritor chamado Derril Bocchio, que ele diz que quando Paulo, você que é levita lá, pastor Pedro, pastor Lucas, quando Paulo escreveu Colossenses, capítulo 1, aquilo foi um hino, um louvor. Eu não sei a melodia, mas a letra era linda, porque nele, para ele, por ele, ele é o cabeça, ele é o princípio, ele é o primogênito, ele é a primazia. Então eu acho a letra linda desse hino. Eu não sei como seria a melodia, mas vocês que cantam já poderiam fazer uma melodia para esse tema. Ele é o princípio, nele foram criados, por ele foram criados, para ele, através dele. Então, quem é esse? Reshit não é um tempo, Reshit é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, que João escreve falando dele, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E quem é ele? É quem criou as galáxias, é quem criou as estrelas, é quem criou os buracos negros, é quem criou a luz, a velocidade, e ele está aqui nessa noite. Sente um pouquinho agora. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Ele está aqui nessa noite. Já entendeu o porquê que você não pode vir para o culto?
como se você estivesse vindo para qualquer reunião da sua vida. Quando o pastor falou, pastor, tem pouca gente, para mim pouco me importa, no sentido de que eu não venha ter que ser movido por multidão. Para mim está excelente. Agora se tivesse cheio também estava bom, mas para mim está excelente. Tem alguém aqui que eu possa falar a palavra de Deus. Amém? Então o que nós vamos entender? Eu vou já terminar, vou só concluir aqui. É que esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, quando Ele veio, as pessoas não entenderam Ele. Quando esse Deus chegou aqui, as pessoas não compreenderam que Ele era Deus. E talvez em algumas áreas da tua vida, ou alguns momentos da tua vida, você não tem compreendido que Ele te chamou. Fica fazendo becinho, fica dando não. Deus não é a namoradinho para você ficar dando não. Fica colocando dificuldade. Olha aí esse Deus que criou tudo, que fez todas essas coisas, e agora Ele se faz carne. E quando Ele se faz carne, as pessoas há mais de 2000 anos atrás não compreendiam. E eu e você, com as nossas atitudes, demonstramos que também nós não estamos compreendendo. Mas nessa noite, através do Espírito de Deus, que você possa compreender que Ele é Deus e que Ele te chamou. Era para você se rastejar, era para você quebrar o vaso de alabastro e derramar até a última gota. Era para você estar adorando, era para você extravagar. Mas às vezes você quer dar uma de difícil para Deus. Difícil é o quê, rapaz? Vivemos no século 21, a sexta dispensação, a dispensação do arrebatamento, a dispensação do toque da trombeta, a dispensação do harpazo, a dispensação da volta de Jesus. E essa sociedade está cega. Para adorar tem que trazer cantor famoso. Aí a irmã abre o coração. Para com isso, adore a Deus, atribute a Deus, glorifique. Deixa a irmã Marinha, desculpa se tem alguma Maria, mas é só para formular aqui. Quando a irmãzinha vem, adore a Deus com ela, exalte, chore, glorifique. Meu irmão, não tem dificuldade para chorar. Se é para adorar a Deus, eu choro, eu adoro, eu louvo, porque é para Ele. Vivemos uma época em que o diabo está querendo nos intimidar dentro da igreja. Sabe por quê? Vivemos uma... Eu não sou contra quem faz curso para melhorar a voz. Eu queria até fazer um, que a minha voz só misericórdia, uma voz de taboca rachada. Nem para pregar está dando mais certo. Se alguém quiser me ajudar, eu aceito. Mas vivemos uma época, Samuel, que há uma intimidação para adorar a Deus, porque está na igreja somente aqueles que entendem de voz. E a irmãzinha fica com vergonha de subir lá porque a voz dela não é bonita, fica intimidando. Para com isso, irmão. Você não vai estar adorando ninguém aqui na igreja. Vá lá com essa voz de taboca rachada, de taquara rachada. Vai adorar a Deus lá, vai exaltar a Deus. Você não veio aqui adorar homem, você não veio aqui tributar homem. Você veio adorar aquele que criou as estrelas, que criou as galáxias, que criou o universo e que chamou você. Para com isso. Minha mãe, para com isso, rapaz. Vai lá no Google, não é isso? Procure lá o canto das estrelas. Você vai ver como elas louvam lindo ao Senhor. Vai lá e pega. Procura o canto dos animais, das baleias. Vai lá e você vai ver como que eles adoram ao Senhor. Ninguém sabe que eles estão adorando, mas eles estão lá adorando. As estrelas estão, o som das estrelas. Procura lá que você vai ver. Para adorar a Deus tem que trazer cantor famoso. Para adorar a Deus tem que trazer alguma coisa que te chame a atenção. Jesus não é suficiente para você, não. O sangue de Jesus não é suficiente para você, não. O que você quer além disso? E é por isso que nós colocamos dificuldade para adorar o Senhor. É por isso.
colocamos dificuldade para adorar o Senhor, mas que nessa noite você possa abrir o teu coração para Deus. Receba a tua cura nessa noite. Receba a restauração da tua família, da tua casa. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios 6:10. Contra principados e potestades. Eu estou dizendo aqui, receba a tua vitória familiar nessa noite. Se tem problema na tua casa que estavam dificultando a tua adoração, receba agora a vitória dentro da tua casa. Receba a saúde do teu corpo. Você talvez é feliz numa área, mas numa outra área você percebe que você está perdendo. Nessa noite, no nome de Jesus, não no meu nome, mas na autoridade do Filho de Deus, no nome de Jesus, com a autoridade que foi me dado como igreja, eu determino sobre a tua vida: vai para a tua casa e seja feliz com a tua casa. Capítulo de número 1 e versículo 14 do livro de João. O que diz? O verbo se faz carne, ou se fez carne, e habitou entre nós. Essa palavra em grego é esqueno. É a mesma palavra que se dá para fazer uma barraca, para fazer uma tenda. Êxodo capítulo 25, Deus fala a Moisés: diz para o povo fazer uma barraca, uma tenda, porque eu quero descer. Deus tem muito desejo de descer na tua barraca, de descer na tua tenda. Está escrito, Apocalipse 3, versículo de número 20: estou à porta e bato. Mas aqui está se referindo a ele, quando ele se fez carne, o Emanuel. Mas eu abro um parênteses para dizer para você que Deus tem desejo de entrar na tua barraca, na tua tenda. Quem está entendendo? Abre, porque estou batendo. Se ouvires a minha voz. O que é isso? Sensibilidade. Ouvir é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. E abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo. O que é isso, pastor? Cear com ele, cear comigo. É alimento, irmão. O que é alimento? É pacto. Ele está querendo fazer um pacto com a tua casa. Ele está querendo fazer um pacto com a tua vida. Ele está querendo fazer um pacto. Eu comerei contigo, tu comerás comigo. Nós vamos fazer uma aliança. Ah, meu irmão, se você fazer uma aliança com Deus, eu quero ver a pombagira, tranca-rua, Zé Pilintra, macumba, feitiçaria, maldição, TVs na tua... Não tem. Porque quando você faz um pacto com Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isaías 54, versículo 17: nenhuma ferramenta preparada contra ti, ela há de prosperar. Nada pode suster o que Deus tem para fazer na tua vida. Esqueno, fazer uma tenda. E ele veio. Se você abrir a Bíblia no livro de Mateus, você vai encontrar ali vindo. Marcos, Lucas, você vai encontrar. E quando ele abre o seu ministério, eu quero rapidamente fazer umas referências para me parar e orar por você, porque eu sei que o domingo, amanhã, esse domingo agora que vem, vai ser diferente na sua vida. Esse domingo vai, não porque eu estou te oferecendo prosperidade, riqueza, não. Eu quero te oferecer Mateus capítulo 6 e versículo 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, comer, vestir, calçar, beber, vos acrescentará o Senhor. Até para dizimar, tem que falar: eu dou, mas o Senhor me dá 100 vezes mais. Para com isso, irmão. Seja mordomo, você dá e atribui a ele como mordomo por gratidão de você estar pelo menos vivo. É uma lavagem cerebral. Para com isso, meu querido. O sangue de Jesus é suficiente. E se você crê, Deus pode ser o psicólogo, porque vivemos no século da depressão, no século da ansiedade, pessoas ansiosas, pessoas tomando antidepressivo. Você crê? Recebe o teu milagre mental aí agora e vai dormir em paz. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus fazendo algo aí.
Deus está restaurando vidas aí. Deus está restaurando vidas aí. Ouviu o que foi falado aqui? Ele está à porta e bate. Ele não vai invadir a tua vida, não. É você que tem a atitude de abrir ou não abrir a porta para Ele. Lucas capítulo de número 5, versículo 17. Quando Jesus ele vem, as pessoas começam a ouvir que Ele faz milagre. Eu lembro que eu fazia um programa de rádio que aconteciam muitos milagres naquele programa. Paralítico, parece que paralítico ficou em extinção, ninguém mais. Nós só falamos para as pessoas. Por exemplo, eu falo para os meus filhos: olha, paralítico, eu já vi paralítico andar. Parece que ficou aquela história. Meu irmão, Deus pode fazer paralítico andar hoje. Câncer desaparecer. Uma senhora que aceitou a Jesus lá na igreja, soro positivo, a igreja orou, Deus curou ela. E isso chama a atenção das pessoas. Venha para Jesus pelo que Ele é: Deus, Senhor, Rei. Mas o texto fala que as pessoas ouviam que Ele fazia milagre, e multidões, até os fariseus e os escribas, estavam lá para reparar, mas estavam para prestar atenção, para depois dizer: gostei disso, mas disso aqui eu não gostei. Não importa se gosta ou não gosta. Se veio aqui, tem pão, come. Se não quer, come. Se quer, come. Lucas capítulo 5, um paralítico é trazido, não dá para entrar, sobe pelo telhado, abre lá o telhado, abre lá a laje, desce o paralítico, próximo onde estava Jesus. Aquele paralítico ouvia dizer, olha, ele fala: o teu milagre, a tua fé te salvou, levanta-te e anda. O paralítico estava ansioso para ouvir: a tua fé te salvou. Mas de repente ele desce, e quando ele desce, Jesus olha para ele e diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Ninguém estava entendendo que ali estava Deus. Você só vai compreender Deus de verdade se você tiver o Espírito de Deus na tua vida. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo está aqui. Enviarei o Consolador. É por isso que a igreja do século I, Paulo, no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, ele chega em Éfeso e ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Aqueles irmãos disseram: não, nós nunca ouvimos falar. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo é essencial na tua vida para você conhecer a glória de Deus. E as pessoas não estavam compreendendo. Quando Jesus falou: perdoados estão os teus pecados, os escribas e fariseus começaram a reclamar: quem é este que tem poder de perdoar pecado? E eu fui fazer uma pesquisa, eu concordo com os escribas e fariseus. Concorda, pastor? Concordo. Mas por que o senhor concorda? Porque só quem pode perdoar pecado é Deus. E Jesus não era Deus? Era, mas ninguém sabia, ninguém estava entendendo, ninguém estava aceitando que aquele Emanuel era Deus. Carpinteiro de Nazaré. Eles não estavam entendendo. E na visão judaica, qualquer pessoa que perdoasse pecado, ele estava blasfemando. Como é que eu vou perdoar? Por exemplo, o pastor Edson pisa no pé do Samuel. No exemplo, pastor Edson toma o dinheiro do Samuel, rouba o Samuel. E aí eu olho para o pastor Edson e falo: eu te perdoo. Tem lógica isso? Tem lógica isso? Quem foi o ofendido? O Samuel. Quem foi lesado? O Samuel. Quem tem que perdoar ele é o Samuel. Mas de repente eu entro e digo: eu te perdoo. Perdoo um pecado alheio. E os fariseus e escribas não estavam entendendo que aquele que estava ali era Deus. E de repente diz: vem cá, qual mais fácil é dizer: perdoados estão teus pecados, ou levanta-te e anda? E perguntaram: quem é este
E essa pergunta virou uma pergunta principal no ministério de Jesus. Capítulo 7 do livro de Lucas. A mulher pecadora. Jesus é convidado por um fariseu para um jantar. Os escribas e os fariseus estavam ali. De repente uma mulher vem pela parede e fica lá. E Jesus está na mesa. De repente essa mulher vem se arrastando até onde estava Jesus, sabe, se arrastando, rastejando, e ela começa a chorar, começa a adorar, quebra o vaso de alabastro que estava ali, e ela derrama toda a essência e começa a adorar. Derrame tudo hoje, irmão, adore ao Senhor hoje, derrame tudo. E ela começa a adorar. O fariseu que convidou Jesus, no seu coração dizia assim: se ele soubesse quem é essa mulher. Quando Jesus viu, porque Jesus vê tudo, eu não vejo, mas Deus vê o que você está pensando aí. Tomara que esse irmão acabe o culto, está chato. Deus sabe. Deus pode estar te dando livramento aí fora nesse horário. Cuidado. Fique tranquilo que essa palavra não vai te envenenar. Fica tranquilo, vai passar 10 minutinhos, mas fica tranquilo. Quando você estava lá no mundão, você passava 10, 20, chegava só no outro dia em casa. Vai para o campo, vê jogo do Remy Paysandu, banguela lá dentro, sabe, grita, fica rouco, grita, dá um grito que nunca deu na igreja. Vai lá para o Facebook e coloca meu bicolor, meu remo, mas nunca coloca lá um texto para glorificar Jesus Cristo. Sei lá quem é esse Deus que é adorado. Se Deus é meu pai, veio pregar a doutrina, não, irmão. Eu quero dizer uma coisa, que desde quando eu não estou pregando do jeito que eu queria pregar aqui, mas estou pregando aquilo que Deus mandou pregar. Eu passei a manhã toda orando para estar aqui. Eu passei dias orando para estar aqui. Eu fui até lá para o Mangueirão, só eu orar à noite. Lá no meio dos irmãos, ninguém me conhece, eu fui lá para o meio orar. 10 da noite até meia-noite para estar aqui. Eu não vim aqui brincar, não vim aqui. Amanhã eu vou estar lá em Barcarena, irmão. Irmão, eu preparei um assunto no meu coração, mas Deus mudou o quadro e falou: não, fala isso aqui. Então não estou aqui, irmão, não gastei aquele tempo lá de oração para falar o que tu queres ouvir. Eu quero que você seja abençoado e reconheça a grandeza de Deus e comece a adorar Ele da maneira que Ele deve ser adorado. O Senhor conheceu o coração daquele homem. E aquele homem, depois que Jesus olhou para a mulher e falou: mulher, os teus pecados estão? Aí eles disseram: quem é este? Ó, a pergunta. Vou terminar, irmão. Capítulo 7. Agora capítulo 9 do livro de Lucas. Herodes, o tetrarca, foram falar: tem um camarada que está revolucionando aí. E até achavam que era João Batista, Elias ou um dos profetas. Herodes falou: João Batista não é, porque João Batista eu matei. E começaram a falar: esse homem está revolucionando, esse homem está criando ideia na cabeça do povo judeu, é um grande líder. E Herodes disse: quem é este? Agora, para finalizar, capítulo 4, versículo 35 do livro de Marcos. Jesus está querendo atravessar para Gadara. De repente o vento, de repente a onda, de repente o barco está quase para virar. Os discípulos estão estarrecidos de medo. E de repente eles chamam a Jesus. Jesus olha para o vento, olha para o mar. Ele pega os elementos e repreende, como se um pai estivesse reclamando com um filho. Você já viu quando você quer dormir à tarde, que o seu filho está lá correndo, e que você quer descansar, e que o seu filho está correndo, e que você está cansado, e que teu filho está correndo, tu olha e fala: para! E ele para todo assustado. De repente Jesus olha para a natureza e diz: calma-te, para! E quando os discípulos viram isso, Jesus, como se estivesse chamando a atenção de uma criança, os discípulos ficaram desnorteados, e os discípulos disseram: quem é este? Será se a mesma pergunta não está sendo feita por nós aqui hoje?
há tanto tempo, eu estou há 23 anos com Jesus. Será se eu não estou usando as mesmas expressões? Quem é este? Diga, irmão, com uma boca cheia, diga: este é o meu Deus. Diga: este é o meu Senhor. Diga: este é o meu Rei. Capítulo 16, versículo 13 em diante do livro de Marcos. Jesus vira para os discípulos. E Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem, ou pensam, ou pode dizer que eu sou? Os fariseus não conseguiram responder. Os escribas não conseguiram responder. A sociedade não conseguiu responder. Agora Jesus vira para os seus discípulos: irmãos, eu tenho uma palavra para finalizar aqui hoje. A resposta que a sociedade quer aí fora é só você que pode dar. As respostas que as pessoas estão querendo, o tráfico está matando, famílias estão sendo destruídas, problema de todas as origens, problemas de todos os níveis e graus. Só você pode dar uma resposta para o teu vizinho. Só você pode dar uma resposta no teu trabalho para o teu patrão. Só você pode dar uma resposta para alguém. Jesus vira para você nessa noite e pergunta para você: quem você diz que eu sou? Pare para pensar. Por que Jesus vira para os discípulos? Por que ele não pergunta para Herodes? Por que ele não pergunta para os escribas, os estudiosos? Porque só quem pode dar resposta, Mateus capítulo 16 versículo 18, sobre a minha igreja, sobre esta pedra edificarei só a igreja. Você já viu que a igreja está esvaziando hoje? Não só aqui, mas em tudo quanto é canto. Igrejas que faziam escola dominical, que lotava, não lota mais. É porque as pessoas não estão tendo as respostas que precisam para a sua vida. E quando alguém sobe para dar uma resposta aqui, não dá a resposta que deveria, porque tem medo de magoar o excelentíssimo advogado, juiz que veio visitar o culto. Parece que quando chega o excelentíssimo prefeito, a pessoa formula todo o púlpito para atender. Meu amado, pode chegar aqui o governador, o presidente, faça o culto para o Senhor. Esse povo chega aqui para ouvir você dizer quem é Jesus. E eles precisam ouvir da sua boca. Quem é Jesus, pastor? Eu vou terminar, irmão. Fique de pé. Esse Jesus é tão grande, pastor Edson, que em toda a Bíblia nós encontramos uma referência a Ele. E por que que eu tenho que dar resposta? Por que que eu tenho que dar resposta à sociedade? Olhe para mim. Em Gênesis, Jesus é o sacrifício apresentado no altar de Abraão. Em Êxodo, Jesus é o cordeiro pascal. Em Levítico, Jesus é o sumo sacerdote. Em Números, Jesus, ele é simbolizado como a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, Jesus é simbolizado como a cidade de nosso refúgio. Em Josué, Jesus é simbolizado pelo tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, Jesus é representado como o nosso juiz. Ruth, ele é simbolizado como o parente redentor, o parente resgatador pela cultura judaica. 1 e 2 Samuel, Jesus é simbolizado como o profeta confiável. Livros de Reis e Crônicas, Jesus é representado como o verdadeiro e fiel soberano. No livro de Esdras, Jesus é representado como escriba fiel. No livro de Neemias, pega aí, Jesus é representado como aquele que restaura tudo aquilo que está destruído. No livro de Esther,
Jesus é representado como Mordecai, assentado fielmente no portão. No livro de Jó, Jesus é apresentado e representado pelo Redentor que vive. No livro de Salmos, Jesus é representado como o meu pastor. No livro de Provérbios e Eclesiastes, Jesus é representado como a sabedoria. No livro de Cantares, Jesus é representado como o belo noivo. No livro de Isaías, Jesus é representado como o servo sofredor. No livro de Jeremias e Lamentações, Jesus é representado como o profeta que chora. No livro de Ezequiel, Jesus é representado como o maravilhoso homem de 4 faces. No livro de Daniel, ele é o 4º homem da fornalha. No livro de Oséias, é o amor sempre fiel. No livro de Joel, é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. No livro de Amós, é aquele que leva os nossos fardos. Tem fardo, ele leva os teus fardos. No livro de Obadias, ele é o nosso Salvador. No livro de Jonas, ele é o missionário que leva a palavra de Deus ao mundo. No livro de Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. No livro de Naum, ele é o nosso vingador. No livro de Abacuque, ele é o sentinela, orando sempre para que Deus venha reavivar a sua igreja. No livro de Sofonias, é o Senhor poderoso para salvar. No livro de Ageu, é aquele que restaura a nossa herança perdida. No livro de Zacarias, ele é a nossa fonte de água que precisamos. No livro de Malaquias, ele é o filho da justiça com cura debaixo das suas asas. No Novo Testamento, em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, a deidade. Em João, é o Cristo. Em João, é o verbo. Em João, é a porta pelo qual todos nós devemos entrar. E no livro de Atos, pastor, é a luz brilhante que apareceu para Saulo no caminho de Damasco. E no livro de Romanos, é a nossa justiça. 1 e 2 Coríntios, a nossa ressurreição e aquele que leva o nosso pecado. E no livro de Gálatas, é aquele que nos redime da lei. No livro de Efésios, é a nossa riqueza insondável. E Filipenses é aquele que supre a minha e a tua e a necessidade da igreja. E Colossenses, pastor Valdeclei, Colossenses é a plenitude do verbo encarnado. 1 e 2 Tessalonicenses é o rei que virá. 1 e 2 Timóteo é aquele que é chamado de único mediador entre Deus e os homens. Tito, a nossa bendita esperança. Filemon, o amigo mais fiel do que um irmão, ou mais chegado que um irmão. O livro de Hebreus é o sangue do pacto. E o livro de Tiago é o Senhor que cura doente. 1 e 2 de Pedro é o pastor principal. Nas cartas de João é a ternura do amor. E no livro de Judas, pastor, é aquele que virá com milhares de seus anjos. E no Apocalipse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e aquele que conclama a igreja a olhar para cima, porque a sua redenção está próxima. Quem é Jesus? É você que tem que dizer. Quem é Jesus? É você que tem que falar. Quem é Jesus? É você que tem que se manifestar. Você precisa, irmão, ser muito mais do que um cantor, muito mais do que um visitante da igreja. Você precisa ser muito mais do que um membro dessa igreja. Você precisa carregar poder de Deus na sua vida. Lucas capítulo 10 e versículo 19: eis que vos dou poder para pisar em serpente. Você precisa carregar esse poder. Você precisa ter autoridade para expulsar demônio. Você precisa ter autoridade para repreender o inferno. Receba a autoridade de Deus nessa noite aí agora. Você precisa entender que você é embaixador de Cristo, representante do céu na terra. Amados, eu convido que todos venham aqui na frente comigo nesse momento, se for possível. Venha aqui na frente.
Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Vem aqui na frente, meus queridos. O Senhor te trouxe aqui para te separar. Separar, Senhor, pastor, sim, para separar, irmão. A Bíblia fala sobre separação. Uns para tal função, outros para tal função, e assim Deus vai separando. Essa sociedade precisa saber que Deus, Ele é poderoso na sua vida. Deus quer te levantar, meu irmão. Talvez a resposta que a sociedade quer, Deus está te selecionando para isso aqui hoje. Talvez Deus está levantando os Billy Grahams da vida hoje, os Evan Roberts da vida hoje. Talvez Deus está levantando, eu vou usar essa expressão, mas é muito mais do que isso, porque eu acredito, irmão, que tem coisas que Deus quer revelar, que nunca revelou para nenhum desses evangelistas da atualidade do passado, porque o nosso Deus é insondável, e Deus quer te levantar. Mas não é o teu mérito, o teu talento, não. Evan Roberts não tinha voz de pregador, mas quando ele começava a falar, uma multidão se aproximava dele. O que nós chamamos de John Wesley, a voz de John Wesley não chamava atenção, mas multidões vinham. Por quê? Porque era cheio do Espírito Santo. Antes de cantar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Antes de assumir qualquer cargo na igreja, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Começando a buscar o Senhor a partir de agora. Romanos capítulo 12, procura saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Começa a procurar saber o que é que Deus quer para a tua vida, porque Deus quer preparar você, Deus quer te encher, Deus quer te capacitar. Uma certa feita ele chegou com a igreja e disse: ficar em Jerusalém primeiro, seja primeiro cheio do Espírito Santo, e depois vocês podem sair. Mas primeiro vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Pode dar as mãos aí, igreja. Igreja é poderosa, irmão. Igreja é para isso. Igreja do Senhor é para isso. Dá mão, pode dar mão. Deus vai derramar uma unção sobre a tua vida e agora, meu querido. Deus vai derramar uma unção sobre a tua vida e agora. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos agora. Vamos orar, irmão. Esse grandioso Deus, Ele te escolheu. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. O Senhor te escolheu, e o Senhor te habilita nesta noite, o Senhor te prepara nesta noite. Esse planeta precisa ser evangelizado. Semana passada eu tive um sonho. Eu sonhei que eu entrava em vários quartos de madeira e via um monte de criança pelo chão suja. Eu acordei, isso foi 4 da madrugada. Eu acordei 4 e comecei a orar até 6 da manhã, antes de ir para a aula. E comecei a orar. Falei: Deus, o que é isso? O Senhor quer que eu cuide de criança? O que é isso? Me dá uma direção. Quando deu 7 horas, veio uma mensagem para mim. Era um pastor lá da Índia, que eu não conheço. E a mensagem dizia a seguinte coisa, a seguinte frase: eu cuido de uma escola de crianças pobres na Índia, e estou lhe mandando essa mensagem para você mandar para mim R$200 para me ajudar a manter. Eu não tenho condição, irmão, mas se Deus me deu esse sonho, se Deus contou comigo, eu vou fazer a minha parte. Se Deus te deu uma revelação, se Deus tem um chamado na tua vida, não te preocupa. Deus vai dar condição para você cumprir o teu chamado. Ele vai te capacitar. Ele vai, seja o que for, Deus vai te capacitar. Ele vai mover céu, vai mover terra, Ele vai mover, Ele vai receber agora. Somente te coloca na disposição e vai recebendo aí agora. Recebe unção para evangelizar no colégio. Você precisa dar resposta no teu colégio.
As pessoas querem saber, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão doentes, e você precisa dar uma resposta. Recebe autoridade para isto aí agora. Você conhece um monte de casais que estão à beira da destruição, e você precisa dar uma resposta para esses casais. Receba autoridade aí agora. Receba autoridade aí agora. Receba autoridade. Você precisa dar uma resposta lá na tua empresa, os teus colegas de trabalho. Você sabe que tem muitos que estão afundados, e você precisa levar uma resposta segunda-feira agora. Mas para isso, receba o Espírito de Deus agora. Receba a presença de Deus na tua vida agora. Receba a presença de Deus na tua vida agora. Deus está te capacitando antes de sair de Jerusalém para ser testemunha, para ser mártir, para levar a unção de Deus, dando resposta para esta sociedade. Senhor Deus e Pai, cuida dos teus filhos. É o Senhor que capacita cada um. Capacita cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Muitos não estão nem conseguindo orar devido aos problemas que estão enfrentando. Mas nesse momento começa a dar vitória para essa pessoa. Começa a mudar esse quadro, começa a mudar essa situação, começa a mudar. Levante a tua mão e receba a mudança de Deus na tua vida aí agora. Levante a tua mão e receba de Deus aí agora. Deus está entrando com providência para solucionar esta situação, para que você vá fazer a obra de Deus. Que Deus te abençoe na tua caminhada. Que Deus vos abençoe, querido. Foi um prazer estar com vocês aqui. Amém? Você tem liberdade de adorar Ele, exaltar, glorificar, porque o milagre só depende, não é do pastor, não é de quem está na frente, depende de você. Nós somos adoradores, aleluia, e adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, aleluia. Tu és santo, Senhor, tributamos a Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Recebe a nossa adoração, Jesus. Aleluia! Um homem, um tanque, uma cama. Esta era a cena que acontecia todo dia em Betesda. Um dia muda a cena, pois um personagem nazareno apareceu. Agora era um homem, um tanque, uma cama e o Filho de Deus. Que ele pergunta: ei, queres ficação? Então o homem falou: meu problema é o tanque, a minha vez passou. Era um homem, uma cama ocupando o tanque, mas assim disse o Senhor: o paralítico, levanta-te, esquece
esquece o tanque, nunca mais você volta pra cá. Mas a tua cama terás que carregar, que é pra não esquecer do teu passado, nem tão pouco quem te curou. Há momentos que Jesus nos faz levar a cama, que é pra nós não esquecer do nosso passado, nem de onde Ele nos tirou. O homem estava em Jerusalém, já não dependia de ninguém, mas a ordem foi levar a cama, então ele levou. Ouça a voz de Deus que hoje te diz: ó, jamais esqueça a sua raiz, pois através dela será glorificado o nome do Senhor. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender a sua mão, desça curas e milagres e uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Tava lá no tanque, foi lá que Ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar, deixasse o tanque, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer da mão que te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, porque através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a Ele, exalte a Ele, porque através da cama verás a glória de Deus. Só quem acredita que é assim, levanta a mão para o céu. Aleluia, ergue a tua mão para o céu e adora este Deus, porque enquanto você adora que Deus peleja, enquanto você adora que Deus guerreia, enquanto você manda a glória para o céu, Deus trabalha em teu favor. E o segredo nesta noite é somente adorar, é somente adorar. Tem adorador, Jesus, tem adorador, Jesus. Mas se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas no Icuí, e ao estender a sua mão, desça curas e milagres e uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Estava lá no deserto, foi lá que Ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar. Tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer da mão que te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, porque através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, faça assim, ó. Aleluia. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a Ele, exalte a Ele, porque através da cama verás a glória de Deus. Aleluia! Continue adorando em espírito e em verdade.